Bom, pessoal, vamos continuar então a nossa aula de Arte e Literatura, parte 2. Nós temos aqui então a arte da literatura, né? Eu trago essas informações do livro português Contexto, Interlocução e Sentido, tá? Número 1. E aí nós vamos ter a arte da literatura. Como acontece, né, com as outras artes, todas as sociedades e todas as culturas, em todos os tempos e lugares, produziram literatura em sua forma oral escrita, né? E por que que isso acontece, né? Que atributos específicos teria a literatura para se mostrar tão importante para homens e mulheres desde sempre? Há muitas respostas possíveis. Então, aqui no livro nós temos, né? Então, este porquê e quais são os atributos específicos que temos que ter para termos uma literatura de qualidade, né? Então, a autora do livro diz que muitas respostas são possíveis para essas perguntas, mas o fato de ter sido produzida por culturas e em tempos tão diferentes nos permite concluir que a literatura vai cumprir funções, né, muito importantes nas sociedades humanas. Então, nesse contexto, nós vamos tentar entender, né, as funções do texto literário, ok? Então, as funções do texto literário remetem, né, a possíveis respostas para essas perguntas, né? Então, a palavra função aqui, ela vai se referir ao papel que a literatura desempenha nas sociedades. Então, um papel que se configurou, em grande parte, a partir daquilo que o público leitor reconheceu como valor nessa arte ao longo da história da leitura. Foram os leitores, portanto, que atribuíram um papel à produção literária e são eles que a mantêm viva até hoje, tá? Então, nós temos que verificar, né, essas funções do texto literário para que a gente, dentro do ambiente escolar, a gente possa entender, né, e tentar responder o porquê que a literatura é importante, né, e quais são os atributos que a literatura teria que ter para se mostrar importante na nossa vida, na vida da sociedade. Então, o primeiro aspecto é que a literatura ela nos faz sonhar, né? A literatura, vamos colocar aqui um pincel com outra cor, ela nos faz sonhar. Isso é óbvio, né? Os textos têm o poder de transportar o leitor, provocar alegria ou tristeza, divertir ou emocionar. Em outras palavras, nos permitem viver outras vidas, sentir outras emoções e sensações. Nesse sentido, a literatura nos oferece um descanso dos problemas cotidianos quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. Então, essa questão da literatura nos faz sonhar e nos remeter a um mundo imaginário, inspirado pelos textos que a gente lê, é, de uma certa forma, entretenimento, é terapêutico, e são duas funções que a literatura cumpre nas nossas vidas, né? Quantas pessoas já habituadas a ler conseguem se desconectar do mundo e entram naquele mundo, naqueles cenários, naquele enredo, naquela narrativa, né? E como aquilo faz com que eles se sintam bem, ou que faça eles pensar, refletir, criticar e aprender, né? Então, é óbvio que uma das funções da literatura é nos fazer sonhar, imaginar e servir de uma terapia para nós. A literatura provoca nossa reflexão. Será que os textos literários têm o poder de transformar a realidade ou existem apenas para nos aliviar o peso da vida cotidiana? É óbvio, né, que os textos têm essa funcionalidade, né? A nossa estrutura social, ela sim se baseia por ideias, ideologias, discursos que envolvem tanto os políticos, o povo, e essas ideias obtidas de livros é que compõem um pensar. Mais ainda aqueles que leem, que também têm o poder de transferir os conhecimentos mastigados para aqueles que não leem, ou influenciar aqueles que não leem porque leram, né? Então, a literatura provoca nossa reflexão. Isso é uma verdade.
A literatura diverte. A experiência apaixonante de passar horas lendo um bom livro é familiar a muitas pessoas em todo o mundo. Quem já não deu boas risadas sozinho com as trapalhadas cotidianas que tantos cronistas registram, como se dissessem que temos também de aprender a rir de nós mesmos. Então aqui a função de novo, né? Uma função terapêutica, né? Então a literatura nos diverte, ela nos distrai e seja viajando de trem, que leva os alunos para mais um ano letivo em Hogwarts, nas histórias de Harry Potter, seja vagando pela Terra-média, na narrativa de O Senhor dos Anéis. Os leitores que embarcam nas aventuras propostas pelos livros sabem que aconteça o que acontecer, né? Terão sempre consigo a memória das emoções sentidas em cada uma das jornadas literárias. Então, a literatura tem como funcionalidade nos fazer sonhar, terapêutico, né? Nos entreter, nos divertir, fazer com que a gente tenha um senso de reflexivo, um senso crítico, né? A literatura nos ajuda a construir nossa identidade. Nos textos literários, né, de certo modo, entramos em contato com a nossa história, o que nos dá a chance de compreender melhor nosso tempo, nossa trajetória como nação. É óbvio que através dos registros históricos é que a gente entende a história do Brasil, a geografia do Brasil, e isso faz com que a gente entenda a nossa identidade como povo. O interessante, porém, é que essa história coletiva é recriada por meio das histórias individuais, das inúmeras personagens presentes nos textos que lemos ou pelos poemas que nos tocam de alguma maneira. Como leitores, interagimos com o que lemos, somos tocados pelas experiências de leitura que, muitas vezes, evocam vivências pessoais e que nos ajudam a refletir sobre nossa identidade individual e também a construí-la. Então aqui, ó, essa questão da construção da identidade é extremamente importante. A autora do livro, ela menciona a construção da identidade através de recortes de conteúdo de textos da história, né? Mas a gente pode também buscar textos religiosos, textos de autoajuda, textos sagrados que nos ajudam a desenvolver a identidade, conhecer a nós, textos de psicologia, textos de psicanálise, né, textos variados que podem nos ajudar a gente se autoconhecer, né, e reconhecer a nossa identidade. Então, a literatura tem um papel extremamente importante e extremamente funcional. A literatura nos ensina a viver, certo? Né? É óbvio que ela nos ensina a viver, tendo todos esses aspectos que eu já falei para vocês aqui, isso tudo é vida, né? Como toda manifestação artística, a literatura acompanha a trajetória humana e, por meio de palavras, constrói mundos familiares em que pessoas semelhantes a nós vivem problemas idênticos aos nossos e mundos fantásticos povoados por seres imaginários cuja existência é garantida somente por meio das palavras que lhes dão vida. Também exprime pela criação poética, ok? Reflexões e emoções que parecem ser tão nossas quanto de quem as registrou. Essa interação do leitor com o autor do texto, através do reconhecimento de questões emocionais, questões ideológicas, questões, filosofias de pensamento que você se identifica, também faz parte da vida, né? Dessa influência que a literatura acaba trazendo para nós. Por meio da convivência com poemas e histórias que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidades de resposta a indagações comuns a todos os seres humanos. Certo que sim, né? A gente consegue entender e ver essa relação da literatura com as nossas vidas, principalmente para aqueles que já leem ou leem bastante. A literatura denuncia a realidade. Outro aspecto da literatura extremamente importante. Em diferentes momentos da história humana, a literatura teve um papel fundamental, o de denunciar a realidade, né? Sobretudo quando os setores da sociedade tentam ocultá-la. Então, se algum grupo social tenta ocultar alguma verdade que é conhecida por muitos, a literatura pode tentar
através do registro literário ou de uma metáfora, de uma analogia, de uma simbologia, tentar representar e denunciar essa realidade, né? Foi o que ocorreu, por exemplo, durante o período da ditadura militar, então aqui, ó, regime militar. Naquele momento, inúmeros escritores arriscaram a própria vida para denunciar em suas obras a violência que tornava a existência uma aventura arriscada. Então, para aquelas pessoas, né, que viviam na época do regime militar, com influência de ideologias, de textos, de livros que tinham um outro viés que não era o que o governo queria, com certeza entraram em conflito com, né, aquelas pessoas que estavam no poder na época do regime militar, né? E aí, ideologicamente, uns definem como ditadura, outros, né, justamente porque leem outras fontes literárias, definem como regime militar. Então, aqui nesse viés que está trazendo o livro aqui, nós temos, né, um viés ideológico bem marcado, mas na nossa realidade a gente sabe que existem dois viés, né? Porque até mesmo porque existiam conflitos. Existe conflito porque existe A e existe B brigando e em conflito e denunciando a realidade, né? Então, para que você tenha uma noção do todo, você tem que ter a denúncia da realidade sobre os dois pontos de vista, e aí você faz em equilíbrio, harmonicamente, a sua decisão do que você acha que seria condizente com a verdade, através das leituras e pesquisas. A leitura dessas obras, mesmo que vivamos em uma sociedade democrática e livre, nos ensina a valorizar nossos direitos individuais, nos ajuda a desenvolver uma melhor consciência política e social. Em resumo, permite que olhamos para a nossa história e conhecendo algumas de suas passagens mais aterradoras, busquemos construir um futuro melhor. Então, realmente, a literatura denuncia a realidade. É uma outra funcionalidade. Então, o pacto com o leitor. Para que os mundos literários ganhem vida, precisamos habitá-los. Então, para que você tenha todas essas funcionalidades na tua mão, tu tem que ler, né? Em outras palavras, temos de aceitar o convite feito pelo autor para entrarmos sem medo nos bosques criados pela ficção. E não somente pela ficção, porque a literatura também envolve a realidade. Como saber, porém, que caminhos trilhar em um mundo desconhecido, né? O próprio texto literário nos oferecerá os sinais e as pistas que, interpretados, indicarão o caminho. Então, você tem que interagir com os livros para começar essa peregrinação e ver se você gosta, se não gosta, e muito provavelmente, se você fizer da maneira certa, é improvável que você não goste. Porque é o encanto, né? Se trata de vida e todos nós estamos vivos e temos submundos dentro deste mundo e desta vida que nos interessemos. Então é muito improvável que alguém não tenha nenhum assunto que gostaria de ler, né? Ou de se aprofundar, ou de entrar nesse mundo através da leitura. Então, todo texto estabelece um pacto de credibilidade com os seus possíveis leitores, caso eles aceitem as condições que regem o mundo ficcional ali apresentado, esse mundo fará sentido. Então, vai existir um pacto de credibilidade, né? Ou seja, vai existir uma relação, né, de escolha, de conteúdo, de mensagem, de consequência desse texto na tua vida, que vai dar essa credibilidade, você vai valorizar e você vai investir. Diante do desafio de ler uma história que, embora verdadeira, pareça absurda, a curiosidade do leitor é estimulada, porque o narrador imagina não ser possível acreditar nela, mesmo tendo certeza de que os fatos ocorridos não são fruto de sua imaginação. A resposta é dada sob a forma de uma hipótese formulada no último período do texto. Então, isso aqui ó, é uma interpretação do texto que está sendo mencionado aqui,
do Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco serias eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e com toda certeza não sonho. Mas amanhã posso morrer e por isso gostaria hoje de aliviar o meu espírito. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos devido às suas consequências. Tais acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e destruíram. No entanto, não tentarei esclarecê-los. Em mim, quase não produziram outra coisa senão horror. Mas em muitas pessoas, talvez lhes pareçam menos terríveis que grotescos. Talvez mais tarde haja alguma inteligência que reduza o meu fantasma a algo comum, uma inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que perceba nas circunstâncias a que me refiro, com terror, nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Então aqui é um trecho, né, da obra O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, que é um escritor americano, né, do século XIX, que nasceu em Boston, né? E ele tem uma tendência literária de escrever histórias de terror, né? Então aqui ele vai trazer mais uma, e por isso que nós temos esse desafio aqui, essa relação de credibilidade. Você vai acreditar no que eu vou te contar ou não? Ele vai contar umas histórias terríveis, causas e efeitos muito naturais, mas que aterrorizaram ele em relação ao Gato Preto. Mas e aí, você vai acreditar ou não vai acreditar? Então você vai crer nessa história ou não? Então há um pacto de credibilidade, né, entre o leitor e o autor que vai contar aquela história. De quem seria a inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável que a do narrador? A do leitor, é claro. Então aqui há uma relação, né, comunicativa, dialógica muito forte entre a mente do leitor e a mente do escritor, ou seja, a gente sai do mundo real e habita um mundo cognitivo, um mundo virtual em que há uma interação do conteúdo da minha mente com o conteúdo da mente do narrador. Quando aceita o jogo proposto pelo texto, o leitor reconhece como válidas as condições criadas pelo narrador e pode iniciar sua viagem pelo mundo da ficção. O pacto entre leitor e texto é produzido para que a literatura tenha liberdade ficcional. Embora se saiba que os acontecimentos narrados não são reais, admite-se que se o mundo tivesse aquelas características apresentadas no texto, este poderia ser real. Por isso dizemos que o texto é verossímil, quer dizer, não é verdadeiro, mas parece verdadeiro. Então há uma semelhança com o real, né? Muitos textos, então, nos possibilitam essa semelhança com o real. E é por isso que a gente crê e acredita e confia e traz esse conhecimento para nossa vida. Agora, quando é uma ficção pura, uma coisa totalmente fora da realidade, a gente crê, mas a gente entende que é algo irreal, mas que cabe ao mundo da ficção e que nos interte, que nos dá novas possibilidades de pensamento, de ideias e tal, de paisagens, mas a gente sabe que não é verdadeiro. Então, nesse contexto, qual seria, né, a linguagem da literatura? Inventar mundos, despertar nossas lembranças, desencadear sensações, compartilhar emoções, provocar nossa reflexão sobre os mais diferentes aspectos da existência. Como a linguagem literária, nos sentidos que produz, adquire esse poder. Então, é um grande poder que ela tem sobre nós, né? É para refletir sobre isso que apresentamos a seguir mais informações que nós adentramos, então, na linguagem da literatura. A essência da arte literária está na palavra. Então, a literatura é a arte da palavra, assim como o músico tem os sons e o ritmo como sua arte principal, que ele manipula para criar música, o pintor a tinta, nós da literatura utilizamos a palavra, ok? Usada por escritores e poetas em todo seu potencial significativo e sonoro, a palavra estabelece uma interessante relação entre autor e seus leitores ouvintes. Ah, homem, essa barca é um sonho, afirma Dean no texto de Jack Kerouac. Para compreender a imagem criada pela personagem, nós precisamos entender as comparações que a construíram. Sabemos que Dean e Sol viajam de carro, sabemos que uma barca não trafega em estradas. Com essas informações, procuramos reconstruir o sentido da comparação implícita que está na base da imagem criada. O carro em que viajam é tão grande e confortável que parece uma barca. Então, aqui há uma relação, né?
o homem, essa barca é um sonho, né? Então, aqui nós vamos ter um personagem afirmando, né, que essa barca é um sonho. Só que sabemos que uma barca não trafega em estradas, então aí você tem que fazer todo um conjunto de relações de reconstrução de sentido, né? Dessa comparação implícita, e aí você tem as figuras de linguagem, né? Por isso que a linguagem da literatura está muito relacionada às figuras de linguagem. É isso que esse texto quer dizer. Em seguida, reconhecemos que a afirmação de que o carro é um sonho também foi criada a partir de outra comparação entre nossos sonhos e todas as coisas que desejamos muito. Reconstituída a comparação original, podemos interpretar que Dean quer dizer que aquele é um carro maravilhoso, objeto de desejo e fantasia dos dois jovens. No texto de Kerouac, nem sei pronunciar direito isso aqui, Kerouac. Palavras como barco e sonho foram usadas em sentido conotativo. Então, a linguagem da literatura se divide em dois tipos que a gente já conhece, né? Duas definições, os sentidos, tipos de sentido, que são o sentido conotativo figurado, que é aquele em que as palavras e expressões adquirem em um dado contexto, quando seu sentido literal é modificado. Então, nos textos literários, a nossa linguagem predomina o sentido conotativo. A linguagem conotativa é característica de textos com função estética, ou seja, que exploram diferentes recursos linguísticos e estilísticos para produzir um efeito artístico. Em textos não literários, o que predomina vai ser o sentido denotativo, né? Ou o sentido literal, que dizemos que uma palavra foi utilizada em sentido literal quando é tomada em seu significado básico, né? É aquele primeiro significado do verbete do dicionário, que pode ser aprendido sem a ajuda do contexto. A linguagem denotativa é típica de textos com função utilitária, né? Funcionalidade, objetivos científicos, ou seja, que tem como finalidade predominante satisfazer a alguma necessidade específica como informar, argumentar ou convencer. O trabalho com sentido conotativo ou figurado é uma característica essencial da linguagem literária. Então, nós vamos ter aqui, para finalizar, depois que nós vimos as funcionalidades da literatura, nós temos também a linguagem da literatura. A linguagem da literatura é completamente figurada, conotativa, é o que predomina, é o sentido conotativo, né? O que nós temos aqui para finalizar? De olho no filme, nós temos ligue o motor, comece sua jornada. A caminho do funeral do pai, depois de sofrer forte trauma profissional, Drew encontra Claire, uma aeromoça otimista que irá desafiá-la a fazer uma viagem de carro através do país. Sozinho, transportando uma urna com as cinzas do pai, Drew inicia a viagem que dará um novo sentido à sua vida. Então, aqui só um recorte, né, de um exemplo, mais um exemplo, né, de produção desse escritor, Jack Kerouac, não sei se eu estou pronunciando correto, que tornou-se o ídolo de sua geração quando o romance On the Road, na estrada, foi publicado em 1957, a viagem de dois amigos, Saul Paradise e Dean Moriarty, pelos Estados Unidos, boa parte feita na Rota 66, estrada que liga Chicago a Los Angeles. Traduziu a visão de mundo de uma juventude que decidiu questionar os valores com os quais tinha sido criada. Então, esse é o contexto, né, desse autor, do Jack, que nesta obra a gente tem a frase: o homem, essa barca é um sonho, e a partir desse recorte, dessa sentença, a gente fez uma relação dos sentidos, né? Que é um sentido figurado, porque aqui nós temos uma comparação de barca e carro, e que é um sentido muito ligado à literatura. Então, nós vamos ter essa relação aqui, tá? E aí, nós vamos ter aqui de olho no filme. Aqui é um filme, tudo acontece em Elizabethtown, de Cameron Crowe. Não sei se tem a ver com esse autor, se tem alguma participação desse autor, porque está sendo mencionado aqui. Mas os filmes também são representativos e são inspirados em obras literárias, né? E os filmes, então, eles acabam trazendo, né, através de uma performance, de um cenário diferenciado, essa realidade literária também. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Ficamos por aqui. Depois eu passo para vocês exercícios no SIGA. Abraço e bons estudos!